Graças a Deus, nós vamos para a parte 61. Parte 61 de nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus, parte 61. E o título de nossa mensagem hoje é O Envio dos 12 Apóstolos. O Envio dos 12 Apóstolos é um trecho muito importante do Novo Testamento, porque esse trecho vai nos explicar, inclusive, a origem do próprio Novo Testamento. Da onde que vem esse conjunto de livros que nós chamamos de Novo Testamento? Por que nós cremos nele? Nós vamos ver um pouquinho disso aqui hoje, nesta manhã. Nós vamos começar no capítulo 9, dos versos 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Até aí. Amém. Nós vamos falar somente sobre esse trecho hoje, começando do capítulo 9, verso 35. Muito bem, então, no verso 35 existe uma apresentação resumida do ministério de Cristo. Então, o ministério de Cristo incluía ensinar, verso 35, ensinando nas sinagogas deles, e via pregando o evangelho do reino, e envolvia sinais e prodígios miraculosos. Nesse sentido, o ministério de Cristo se assemelha ao que nós já vimos em relação a muitos profetas. Aos profetas do Velho Testamento, sempre que Deus enviava os profetas, nós vemos as duas coisas. Os profetas ensinavam e os profetas também eram capacitados a realizar grandes sinais e prodígios. Então, se vocês lembrarem de Moisés, abriu o Mar Vermelho, as pragas, se vocês lembrarem de Elias e Eliseu. Então, de forma geral, os profetas não só ensinavam, mas o ensino deles estava associado a muitos sinais e prodígios espetaculares. E Jesus, como o grande profeta, como o profeta por excelência, ele também segue o mesmo padrão. E aí, em meio a esse ensino de Jesus, no verso 35, é enfatizado, ensinando nas sinagogas deles. O que eram as sinagogas? Sinagogas eram igrejas. Então, é importante lembrar que igreja, não, na Bíblia, a palavra igreja não é utilizada para se referir ao prédio, né? Então, a igreja é o povo. Então, por exemplo, a igreja
de Corinto é o povo cristão na cidade de Corinto que se reunia em diversos lugares, em diversas congregações. Então, essas congregações, esses ajuntamentos, era a palavra igreja, e a palavra sinagoga, isso tem origem no hebraico, significa a mesma coisa que no grego. A palavra sinagoga também se refere ao ajuntamento, à congregação. Sinagogar significa congregar, se ajuntar. Então, o povo de Deus, assim como nós no período do Novo Testamento, nós nos reunimos para adorar a Deus. O povo de Deus no Velho Testamento também se reunia para adorar a Deus. E eles, quando eles se reuniam para adorar a Deus, tinha o quê? Eles cantavam, eles oravam e eles tinha pregação e tinha leitura da palavra. Você falou assim, ó, bem parecido com o que a gente fez aqui. Sim, é isso mesmo. É basicamente a mesma coisa que a gente faz. Então, era o ajuntamento do povo de Deus e Jesus, então, quando diz Jesus ensinava nas sinagogas, você tem que entender que tinha esses cultos e Jesus ia lá pregar. Então, Jesus ele pregava em público, por exemplo, o Sermão do Monte era um sermão público, vários sermões públicos, mas também tinha os dias de culto, que Jesus também pregava nesses dias de culto. Se você lembrar de vários salmos que a gente canta, falam sobre isso. Então, se você vê no Salmo 40 que a gente cantou, olha rapidamente que interessante. Hebreus 10 diz que o Salmo 40 é Jesus falando. Tá? Então, o Salmo 40 é Jesus falando. Então, quando ele fala mim, por exemplo, eu, você não tem que pensar eu, Frank Brito. Você tem que pensar eu, Jesus falando. O Hebreus 10 explica isso. Então, no verso 9, quando diz proclamei as novas de justiça. Tá vendo essa palavra novas aí? Essa palavra novas é o significado da palavra evangelho. Evangelho é boas novas. Então, proclamei as novas de justiça, quer dizer, proclamei o evangelho aonde? Perante os santos na congregação. Quando que Jesus faz isso ou fez isso? Espiritualmente, ele está fazendo isso agora. Espiritualmente, Jesus está presente aqui, proclamando o evangelho para vocês por meio desse pecador, desse vaso de barro, mas Jesus está presente. Como é que a gente sabe disso? Porque Apocalipse 2 e 3 ensina disso. Apocalipse 2 e 3 ensina que os pastores são os mensageiros das igrejas para levar a palavra de Jesus na congregação. Mas enquanto Jesus estava na terra, ele também fazia isso, porque Jesus frequentava as congregações. O que são as congregações em Mateus 9, 35? As sinagogas. Ele frequentava os cultos e ele anunciava as novas de justiça. Então, Mateus capítulo 9, verso 35, é um dos cumprimentos de Salmo 40, verso 9. Olha só que maravilha, né? Bom, e aí, em meio a essas pregações de Jesus, em meio a esses cultos que ele frequentava, esses milagres que ele realizava, aliás, um parênteses, algo muito assustador é que muitas sinagogas que Jesus, se vocês lerem com atenção os evangelhos, especialmente o evangelho de Marcos, muitos demônios que eram expulsos, Jesus expulsava dentro das sinagogas. E uma pergunta que você tem que fazer é que tanto endemoniado é esse dentro da sinagoga? Então havia gente endemoniada dentro da igreja. Então, muitas das coisas que Jesus realizava e oposição que ele sofria era dentro da sinagoga. Quando você lê sinagoga, você tem que pensar, peraí, o pessoal está se opondo a Jesus dentro da igreja. E é isso que nós vemos. E aí, no verso 36, no meio desse ministério de Jesus, Jesus é dito que, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Então, Jesus ele tinha contato com muita gente nas sinagogas, nos lugares que ele andava, e ele sentiu muita compaixão. Por que ele sentiu muita compaixão? Porque era uma multidão de gente que andavam cansadas e desagarradas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, muita gente sem uma liderança espiritual firme. Sem uma liderança espiritual firme. O que quer dizer isso? Bom, se você for naquela época, realmente havia os sacerdotes, né? Tinha os sacerdotes levitas. Inclusive, você lembra que o pai de João Batista, Zacarias, ele era um sacerdote.
E os sacerdotes eram os pastores de Israel. Inclusive, tem algumas passagens do Velho Testamento que os sacerdotes são chamados de pastores. Então, como assim eles estavam como ovelhas que não têm pastor? Porque havia muitos sacerdotes e líderes corrompidos. Então, não é que não tinha ninguém lá. Quando ele chegava na sinagoga, tinha alguém à frente da sinagoga. Mas, muitas vezes, não eram pessoas realmente espiritualmente qualificadas. Então, era como se fosse assim, Israel cheio de igrejas, mas que era só a casca. Era muitas vezes só a casca, e tu chegava lá dentro, não tinha nenhum conteúdo. Então, Jesus começa a sofrer com isso. Aliás, se você for para o livro de Atos, pense no seguinte detalhe, lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo ele ia pregar numa cidade, ia pregar em Corinto, nas grandes capitais do Império Romano. Quando Paulo chegava numa cidade, qual era o primeiro lugar que ele ia pregar? O primeiro lugar que ele ia pregar era na sinagoga. Aí você se pergunta, por que Paulo sempre começava pela sinagoga? Porque, teoricamente, lá estava o povo que acreditava no mesmo Deus dele. Em tese seria isso, então deveria ser onde estava a pessoa que ia concordar com ele. Mas muitas vezes, aliás, 90% das vezes, com poucas exceções, por exemplo, os bereanos foi uma exceção. Mas na maioria das vezes, a maior perseguição que o apóstolo Paulo sofria era da sinagoga, ou seja, dos próprios judeus, dos que se diziam crer. Então Jesus começou a andar por essas sinagogas e ele começou a sentir compaixão. Ele falou: esse povo está um povo sem pastor. Tinha líderes lá, mas era como se não tivesse. De tanta confusão, de tanta deturpação, Jesus teve essa compaixão. Então, nesse sentido, a gente pode se identificar muito com a nossa época, né? Se a gente parar para pensar, também na nossa época a gente tem que ter essa compaixão, porque a gente vê a multidão de gente, uma multidão de gente, e muitas estão em igrejas assim, igual essas sinagogas aqui. Parece uma ovelha sem pastor. Ah, mas tem o pastor lá, mas não ensina nada, ou o que ensina é deturpado. Então, essa é a situação que causou essa compaixão de Jesus, né? Quantas igrejas tem em Campo Bom? Bom, aí eu posso falar, eu acho que centenas, né? Ah, mas quantas delas estão dentro desse padrão aqui? Aí o negócio fica complicado. Então, essa era a situação. Jesus percebeu que havia uma falta. E aqui, então, a ideia é o seguinte. Está vendo no verso 37? Então disse aos seus discípulos. Está vendo? A palavra discípulo, quando você for ler os evangelhos, é muito importante entender exatamente o que essa palavra significa. Discípulo não é sinônimo de apóstolo. Então, os apóstolos, eles eram discípulos. Mas nem todo discípulo era um apóstolo. Qual a diferença? Discípulo eram todos os que seguiam Jesus como aluno. Então, imagina que Jesus era o mestre. Mestre significa professor. Então, tem a escola de Jesus. Vamos pensar assim. Todo mundo que era aluno de Jesus, ou seja, que andava com ele, aprendia com ele, tinha um povo que andava com Jesus acompanhando ele. Tudo que ele ensinava e acompanhava. Todos esses eram discípulos. Quantos discípulos tinha? Milhares. Então, se você observar, discípulos eram milhares, porque tinha milhares de pessoas que seguiam Jesus. Às vezes, ele não conseguia nem dormir, de tanta gente. No grupo dos discípulos, tinham 12 que eram os mais próximos. Então, nessa multidão toda, tinha os 12 que eram mais próximos. Esses 12 são os apóstolos. Então, discípulos é toda a multidão que seguia aluno de Jesus, discípulo significa aluno, e tinha os 12 apóstolos. E até esse momento aqui, vocês vão ver que Jesus era o único que pregava. Então, aqui, a ideia é que tinha todos esses discípulos, mas eles ainda não saíam para pregar. Então, eles ainda estavam em treinamento. Você tem que entender que teve um período de treinamento, é como se eles estivessem andando com Jesus, aprendendo, mas ainda não tinha sido pregar. Então, Jesus pregava sozinho,
Então, a percepção aqui de Jesus, então, é que não era suficiente. Só estava ele pregando, a multidão toda. Ele falou, tem que ter mais pregador. Essa que é a ideia aqui, precisa haver outros. E aí, no verso 37 e 38, Jesus ensina os discípulos a orar por esses outros pregadores. Vamos ver. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Então ele está dizendo, ó, tem multidão de gente, mas tem pouco pregador. E no grupo ali era só ele. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Então você tem que orar, ele está mandando os discípulos dele orar para que Deus levantasse mais pregadores. Mais pregadores. Inclusive, vocês precisam fazer essa oração por essa igreja aqui e pelo Rio Grande do Sul de forma geral. A gente precisa de mais pregadores. Ah, pastor, mas na minha rua tem 15 igrejas. Todas elas têm 20 pregadores lá dentro. Bom, no tempo de Jesus, por essa ótica, no tempo de Jesus também tinha. Quantos fariseus tinha lá? Quantos... Mas será que eram pregadores de fato? Está vendo a diferença? Jesus vai falar que de fato são poucos. Quando ele fala assim, poucos são obreiros, tinha muitos se dizendo. Mas, de fato, ele vai dizer, ó, tem poucos, então vocês têm que orar para Deus levantar mais em Israel. Então, uma constatação que Jesus fez sobre Israel, a situação espiritual de Israel, e ele direcionou os discípulos a orar. E aí eu desafio vocês, né? Vocês precisam orar para Deus levantar mais pregadores nesta igreja, né? Eu quero poder falar assim, ó, essa igreja está cheia de pregadores, se eu parar de pregar, ninguém vai perceber, de tantos pregadores incríveis que tem aqui. Tem que ser essa a situação. E aí, e no Rio Grande do Sul de forma geral, né? Não só nessa igreja aqui, mas a gente tem que ter como missão que todas as cidades do Rio Grande do Sul que estejam cheias de pregadores poderosos e ungidos e cheios da palavra de Deus. E a gente vai conseguir isso. Não sei em quanto tempo, mas a gente vai conseguir. Então, esse é o objetivo de Jesus. Orai. Isso é a orientação de oração de Jesus. Orai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua obra, ok? O capítulo 10, agora eu quero que vocês percebam, o capítulo 10 é a resposta desta oração. Então, o capítulo 9 tem uma oração, o capítulo 10 é a resposta. Os 12 apóstolos foram a resposta dessa oração. Porque no capítulo 9, Jesus estava pregando sozinho. Ele falou, ore para que tenha mais pregadores. No capítulo 10, quem são os pregadores? Os 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos, no capítulo 10, vamos para o capítulo 10 agora, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder. E aí vai descrever o envio dos 12 apóstolos. Então, isso aqui é um detalhe muito importante. O que, então, são os apóstolos? Vamos definir as coisas. Os apóstolos, se você for seguir o que você ouve por aí, parece que em 2023 tem mais apóstolos do que no tempo de Cristo. Né? No 2023 tem mais apóstolos que no tempo de Cristo. Então, no tempo de Cristo, tinha esses apóstolos aqui do Novo Testamento, você fala assim, não, isso aqui está muito fraco, porque só no Rio Grande do Sul tem milhares. Só no Rio Grande do Sul tem milhares, tem até apóstola, né? Então isso aqui é fraco. Não é bem assim. Vou te dizer uma coisa, todos esses apóstolos que você vê por aí é tudo fake. É tudo fake, é tudo falso. Esquece essa raça, esquece. Se alguém te fala assim, eu sou apóstolo, já é sinal de que você não tem que ouvir mais nada que essa pessoa fala. O ponto é o seguinte, o que são apóstolos definidos por Cristo? Os apóstolos eram os pregadores, os pastores, escolhidos direta e pessoalmente por Jesus. Então, essa é a definição. Os apóstolos foram os pastores, os pregadores escolhidos diretamente por Jesus Cristo, o profeta, o homem.
Então, por exemplo, eu sou pastor, você fala, mas você também foi escolhido por Jesus Cristo. Graças a Deus, sim, eu fui escolhido por Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo. E agora, em 2023, essa decisão de Deus foi manifesta. Só que é o seguinte, eu não fui escolhido com a palavra-chave diretamente por Jesus. Diretamente quer dizer que Jesus teria que vir até mim, o próprio, vir até a mim e falar, Frank Brito, eu vou falar, eis-me aqui. Ele vai falar, então você vai ser o meu 14º apóstolo, você vai escrever o Apocalipse segundo Frank Brito, porque você é um dos 14 apóstolos. Não foi assim. Os pastores comuns não são assim. Os 12 apóstolos era assim. Os 12 apóstolos, como é que eles foram escolhidos aqui? Ó? E chamando os seus 12 discípulos, chamando é literal. Quer dizer que Jesus falou, Mateus, vem aqui, João vem aqui, Simão Pedro vem aqui. Imagina que tinha essa multidão. Aí Jesus foi apontando dedo a dedo, aí eles foram até Jesus, eles foram ordenados diretamente com Cristo, Cristo impôs as mãos sobre eles, eles falaram, agora vocês são apóstolos. Então foi isso que aconteceu. Inclusive, é por isso que mais tarde, muitas pessoas lá no Novo Testamento, se vocês lerem 2 Coríntios, vão colocar dúvidas em Paulo. Vai ter gente colocando dúvidas em Paulo e vão falar, como é que Paulo é apóstolo se Paulo não conheceu Jesus? É o que alguns vão falar, não foi Jesus que escolheu ele. Aí Paulo vai dizer, negativo. Paulo foi escolhido diretamente por Jesus também direto. Ele enfatiza isso em Gálatas, ele enfatiza isso em 1 Coríntios, que ele conheceu Jesus diretamente, só que Paulo foi até o céu. Então teve um encontro de Paulo no caminho de Damasco, depois Paulo foi arrebatado até o céu, e ele falou com Jesus lá no céu, e isso foi reconhecido pelos 12 apóstolos. Pedro reconheceu que isso era verdade, e os outros reconheceram que isso é verdade, e Paulo diz que ele era uma exceção. 1 Coríntios 15, ele era uma exceção. Exceção quer dizer que não é regra. Qual era a regra? A regra era conhecer Jesus pessoalmente enquanto ele estava na terra. Paulo era uma exceção, ele aprendeu com Jesus no céu, mas é a mesma história. Foi escolhido diretamente por Jesus, ele diz até em Gálatas 1. Ele diz, eu não sou apóstolo por intermédio de homem algum, mas diretamente por Jesus Cristo. 1 Coríntios ele também vai dizer, não sou eu apóstolo, 1 Coríntios 9, não sou eu apóstolo, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso, ele viu Jesus pessoalmente, quando ele foi para o céu. Ele diz que é exceção quer dizer, ele vai dizer também em 1 Coríntios 15 que ele é o último. A palavra último quer dizer que não tem outros depois. Foi uma exceção, não tem outros depois, então Paulo foi o último apóstolo. Mas a lógica é a mesma, de ter conhecido Jesus de forma direta, de forma pessoal. E aí vocês vão ver no verso 1 do capítulo 10, que esses apóstolos, eles recebem os mesmos poderes que Jesus. Eles recebem os mesmos poderes que Jesus no verso 1 e no verso 8. No verso 1 e no verso 8, se você analisar essa lista de coisas, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, a gente pregou aqui várias passagens dos milagres de Jesus, é o mesmo tipo de milagre que Jesus realizava. Então, uma das marcas de um apóstolo é ter a capacidade de realizar os mesmos tipos de milagres que Jesus realizava, da mesma forma, na mesma quantidade, se vocês abrirem em 2 Coríntios 12. Abram em 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, verso 12.
diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Então veja que ele coloca a capacidade de operar sinais, prodígios e maravilhas como os sinais do meu apostolado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que assim como os 12 apóstolos tinham esses sinais que eles receberam de Cristo em Mateus 10, ele também tinha capacidade de operar esses sinais. Então, uma das marcas dos apóstolos seria a capacidade de operar sinais, prodígios e maravilhas. Então, por exemplo, eu sou pastor aqui de vocês, e eu oro por vocês, eu oro por essa igreja, e de repente você vai ter alguma coisa aí, e eu vou orar por você, e Deus vai me atender. Isso é uma grande bênção poder acontecer. Agora, se eu fosse um apóstolo, eu não estaria simplesmente orando por você na expectativa de Cristo curar, mas eu já teria parado essa cidade inteira aqui, já teria parado de Campo Bom e ficaria lá no meio da praça curando todos os cegos de Campo Bom, ressuscitando os mortos e esvaziando os hospitais. Então, esses eram os sinais dos apóstolos. Se eu não fizesse isso, você poderia falar, é um apóstolo fake, é um apóstolo fake. Então, eles receberam esse poder de Cristo em Mateus 10, em Mateus 10, e isso sinaliza o quê? Sinaliza que eles de fato foram enviados diretamente por Cristo. E aí você tem o nome dos 12 apóstolos nos versos 2 até o 4. E aí entra algo importante, tá? Quando você vê esses nomes. Por que que os apóstolos eram figuras tão importantes e por que que é decisivo para a sua vida pessoal, é essencial para a sua vida pessoal, você que está aqui, reconhecer essa importância dos apóstolos. Você precisa reconhecer que eles são importantes. Aliás, para ver o quanto que eles são importantes, abra em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então aí é a visão do novo céu e da nova terra. Nessa visão do novo céu e nova terra existe a nova Jerusalém. Verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora, observe um detalhe sobre essa nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, no verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles, ou seja, nos 12 fundamentos da cidade, estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então veja que os 12 apóstolos do Cordeiro são tão importantes que nos fundamentos da Nova Jerusalém, do novo céu e nova terra, não vai estar escrito Frank Brito lá, não vai estar Joãozinho de Campo Bom, não vai estar escrito lá Raul, nem Henrique, nem Fabrício, não vai estar os nossos nomes lá, mas vai estar o nome do apóstolo Tomé. Vai estar o nome do grande apóstolo Bartolomeu e Simão Pedro e João, vai estar o nome deles lá. Por quê? Porque eles foram muito importantes. Mas qual é essa importância? Por que que eles são tão importantes assim? Vamos entender, volte para Mateus 10, porque isso tem um impacto muito grande para a sua vida pessoal. Os 12 apóstolos são muito importantes porque eles foram escolhidos como as testemunhas oficiais do que Jesus fez e ensinou.
Eles são as testemunhas oficiais do que Jesus fez e ensinou, e por isso eles são os autores do Novo Testamento. Então, para a gente entender a importância dos 12 apóstolos, vamos dizer que a sua Bíblia terminasse aqui. Terminou aqui, não tem essa parte aqui. Se ela não tivesse essa parte aqui, você não ia conhecer o ministério terreno de Jesus. Como que você sabe o que Jesus pregou no Sermão do Monte? Como que você sabe o que Jesus pregou no sermão profético? Como que você sabe os milagres que Jesus realizou? Porque os 12 apóstolos te contaram. Eles foram as testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, ser-me-ei testemunhas até os confins da terra. Então, se a gente vê os nomes aí, Mateus 10, 2, já de cara a gente pode perceber que alguns nomes aí são autores de livros da Bíblia, são autores diretos de livros da Bíblia. Então, por exemplo, capítulo 2, o primeiro Simão chamado Pedro. Então nós temos 2 cartas de Pedro. Então muito do que você sabe sobre Jesus vem das 2 cartas de Pedro. O último nome do verso 2 é quem? João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Nós temos 5 livros de João. O Evangelho de João, 3 cartas de João, Apocalipse de João, 5 livros. Então deixa eu te dizer uma verdade aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que você sabe que Jesus disse isso? Porque o apóstolo João registrou. Então o apóstolo João registrou por escrito essa frase. Com base nessa frase, ou seja, com base no registro do apóstolo João, do que Jesus disse, você crê em Jesus e você é salvo. Então, olha a importância do apóstolo João para a tua salvação. Porque ele foi escolhido para registrar as palavras de Jesus que ele presenciou Jesus falando. Ele estava lá com Jesus ensinando, sendo crucificado, e ele registrou por escrito. Você é grato a Deus por esse homem? Foi ele que registrou por você. Continuando. Verso 3, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Está vendo Mateus? O Evangelho de Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Tem uma carta de Tiago, filho de Alfeu. Está vendo aí esse Lebeu apelidado Tadeu? Lebeu apelidado Tadeu, se você comparar com outros trechos, em Lucas, em Atos, se comparar com outros textos, esse Lebeu aí é Judas Lebeu, também conhecido como Judas Tadeu. Então, Lebeu é Judas, não Judas Cariotes, tá? Judas Lebeu. Se eu tivesse esse nome Judas, eu queria que esquecessem, né? Eu estava vendo essa semana não, já tem um tempo, mas que o nome Hitler, ele era um nome que existia naquela região do mundo normal. Tipo assim, Souza, Brito. Depois que Hitler fez toda aquela loucura lá, ninguém bota o nome mais de Hitler, né? Só os loucos que quer colocar, mas não bota o nome de Hitler, porque ficou o nome manchado, igual Judas, né? Judas ficou o nome manchado, ninguém quer colocar o nome do filho de Judas, que ficou manchado. Mas Judas, naquela época, era um nome comum, tá? Era um nome comum. Então, você tem 2 apóstolos Judas. Tem Judas Lebeu, apelidado Tadeu, e tem Judas Cariotes, que manchou o nome. Então, esse Lebeu aí, que é Judas, ele também tem um livro, que é a carta, se você for lá no final do Novo Testamento, tem a carta de Judas. Tem gente até que estranha
né? Eu acho que semana passada, na classe dos novos membros, alguém me perguntou por que tem a carta de Judas? Mas não é o Judas Iscariotes, é o outro Judas, ok? Então você vê aí que desta lista vem o nome de vários dos livros que nós temos no Novo Testamento. São deles. Tem 2 livros. Aliás, deixa eu colocar isso de outra forma para a gente entender melhor. Eu vou levantar uma coisa aqui, que até no nosso seminário, a maioria dos seminaristas que chegam, eles não sabem disso, eles aprendem só lá. Então, eu vou colocar aqui para vocês agora. É o seguinte. Você alguma vez já teve a impressão de que, por exemplo, está vendo o verso 3, o apóstolo Bartolomeu, você já teve a impressão que no Novo Testamento não tem muita coisa sobre ele? Às vezes até você se perguntou, para que Bartolomeu está aqui? Ele não escreveu nada, não tem o Evangelho segundo Bartolomeu. Ou não tem nenhuma carta de Bartolomeu brigando com os coríntios. Será que esse cara realmente aqui fez alguma coisa? Ou ele é relevante? Então tem vários apóstolos aqui, preste atenção nisso, tem vários apóstolos que a gente tem a impressão de que a gente não tem muita familiaridade com eles e que eles não fizeram muita coisa, que eles são meio que irrelevantes. Eu vou refutar esse pensamento aqui com vocês hoje. Agora, vocês vão falar que Bartolomeu já impactou muito a tua vida sem você saber. Sem você saber, ele já te impactou demais. Eu vou mostrar por que você tem que valorizar todos eles. E eu vou te dizer algo mais. A quantidade de informação no Novo Testamento sobre Bartolomeu é a mesma que você tem sobre o apóstolo Paulo. É a mesma quantidade de informação sobre os dois. Eu vou te mostrar por quê. Em primeiro lugar, é importante entender que em todo grupo tem os que falam mais. Vocês já perceberam que todo grupo tem aqueles que gostam de falar mais? Né? Na nossa classe aqui, quando a gente tem classe aqui de catecismo, alguma coisa, sempre tem os que sempre vão levantar o dedinho para fazer a pergunta, e tem aqueles que vão ficar quietos, você não sabe se está dormindo, se prestou atenção. Todo grupo é assim. No grupo dos apóstolos, tem o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro sempre está falando alguma coisa ou questionando alguma coisa, e muitas vezes é falando alguma burrada. Isso faz parte da personalidade dele. Não quer dizer que os outros não estão prestando atenção, que os outros não estavam lá, mas vocês não sabem que no dia a dia tem personalidades que gostam de ficar mais quieta, tem outras pessoas que gostam de falar, de questionar. Às vezes comentários nem sempre tão inteligentes, como o apóstolo Pedro às vezes fez comentários que não eram tão inteligentes assim, né? Não, Jesus, você não vai ser crucificado. Olha só a conversa do cara. Jesus, você não vai ser crucificado. Ele decidiu isso, né? O apóstolo Pedro é assim, mas não quer dizer que os textos não falem dos outros. Eu vou provar isso para vocês. Então, vocês viram aqui que no meio dos discípulos havia o grupo dos 12 discípulos, que eram os mais chegados a Jesus, né? Eu vou mostrar para vocês passagens que falam sobre Bartolomeu. Abram em Mateus capítulo 4. Desculpe. Mateus capítulo... A gente pregou, queria usar uma passagem que a gente pregou recentemente. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Eu estou dando o exemplo do Bartolomeu porque é um apóstolo que muitos não costumam pensar. Se eu falar assim, Pedro, você pensa. João, você pensa. Tem uns que você não pensa muito, mas vamos lá. Vamos ler Mateus 8, verso 23. Vamos ler todo mundo junto?
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, a palavra ele aí está se referindo a quem? Jesus. A palavra ele está se referindo a Jesus. Então, este verso está nos falando sobre Jesus? Sim, está falando algo sobre Jesus. E a palavra discípulos se refere a quem? Aos seguidores de Jesus. Provavelmente os discípulos aí, nós não sabemos se tinha outros, mas com certeza tinha os 12. Os 12 estavam presentes em quase tudo. Então, assim como a palavra ele aqui se refere a Jesus, a palavra discípulos se refere a Bartolomeu junto com os demais. Então, quando ele diz, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, isso é outra forma de dizer, e Jesus entrando no barco, Simão, André, Tiago, Bartolomeu, Filipe entraram juntos. Então, ao falar o que os discípulos fizeram, o texto está falando o que Bartolomeu fez, o que Filipe fez, o que João fez, o que Pedro fez. Está falando de todos eles no grupo. Então, todas as passagens dos evangelhos que falam sobre os discípulos está também falando sobre o apóstolo Bartolomeu, porque o apóstolo Bartolomeu estava no grupo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu falar assim, ó, na segunda-feira, a minha esposa e a minha irmã foram no shopping. Elas fizeram compras. Ao que a palavra elas se refere nessa frase? O que está incluído na palavra elas? Está incluso minha esposa e minha irmã. Elas foram no cinema. Elas foram passear. Elas foram no zoológico. Elas, todas as vezes que eu falo elas, tem pessoas inclusas nesse elas. Eu estou te contando sobre a minha irmã e a minha esposa. Todas as vezes que você lê discípulos nos evangelhos, você está lendo sobre Tomé, você está lendo sobre Bartolomeu, você está lendo sobre Filipe, você está lendo sobre todos eles. Então, de onde vem essa ideia que o Novo Testamento não fala sobre eles? Fala sim e fala muito, porque fala tudo o que eles fizeram junto de Jesus. Então, quando você lê os discípulos, você tem que pensar em cada um dos 12 apóstolos. Vamos abrir em Lucas capítulo 1. Ó, Lucas, ele não andou com Jesus enquanto Jesus estava na terra. Lucas andou com os apóstolos. Lá em Atos, você vê isso. Vamos ler Lucas capítulo 1, verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Verso 2, vamos ler todo mundo junto. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente tudo desde o princípio. Então, Lucas está dizendo que ele se informou, ele está falando, tudo que está no evangelho que eu estou escrevendo, eu me informei com... Como é que eu sei dessas coisas? Verso 2. Segundo nos transmitiram, os que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Quem é que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra? Os 12 apóstolos. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas, você está lendo o testemunho dos 12 apóstolos, ou seja, você está lendo o testemunho de Bartolomeu, você está lendo o testemunho de Tomé, de Filipe, dos 12. Agora, vamos pensar em algo aqui. Vamos dizer que... Eu vou dar um exemplo para vocês. Abre em Lucas 16. Vamos dizer que você era uma pessoa que acreditava em reencarnação. Você acredita em reencarnação?
Você acredita assim, não, quando eu morrer, eu sou o João, mas pode ser que eu volte como Carlos ou como Carla, e depois de 1.300 reencarnações, finalmente eu vou deixar de ser pobre. Talvez você acredite assim. Você vai reencarnando até se dar bem na vida. Tem gente que acredita nisso. Aí você lê Lucas 16. Lucas 16 vai ser uma das muitas passagens que a gente vai ver que não existe reencarnação. Quando você morre, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno, e além desses dois lugares não tem nenhum outro lugar. Você aprendeu isso. Aí alguém vai te perguntar, por que você crê nisso? Você tem que falar, eu creio que tem céu e inferno, não tem reencarnação, porque eu aprendi com Jesus. Isso aqui é Jesus ensinando. Mas, com base no testemunho de quem? Com base no testemunho de quem isso chegou até você? Com base no testemunho dos 12 apóstolos. Eles estavam lá, ouvindo Jesus contar isso daqui. E Jesus escolheu eles para registrar por escrito. Pronto, agora você sabe a origem do Novo Testamento. O Novo Testamento é o testemunho dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo de tudo o que Jesus fez e realizou. Vamos voltar para Mateus 10. Mateus 10. E chamando-se os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Vocês estão vendo que sobre os 12 apóstolos havia poder, e este poder era o poder do próprio Cristo. Este poder era o poder do próprio Cristo. É muito importante entender que eles não escreveram com base em achismos, eles não escreveram como homens comuns. Eles eram homens revestidos de poder. Por isso, na Bíblia Sagrada, há poder. Na Bíblia Sagrada há poder, porque os seus autores escreveram sobre a inspiração e o poder de Cristo. E essa é a grande lição prática deste capítulo. Não trate a Bíblia como um livro comum. Não trate os evangelhos como livros comuns. Você tem que entender que esse evangelho de Mateus foi escrito por um homem que andava com Jesus, e não somente andava com Jesus, mas ele recebeu poder de Jesus. Mateus ressuscitou mortos. Está vendo no verso 8? Um dos poderes que Mateus recebe é o poder de ressuscitar mortos. É o poder de curar enfermos. Mateus foi revestido de poder. João foi revestido de poder. Quando eu me aproximo da Bíblia, eu tenho que me aproximar tirando as minhas sandálias dos pés, ou seja, com muita reverência, com muito respeito. Quando eu me aproximo da Bíblia, eu estou me aproximando de terra santa. Porque os homens que escreveram isso daqui não eram qualquer um. Não pense qualquer coisa sobre esses livros. Não blasfeme desses livros. Nós vamos ver ao longo desse capítulo aqui, nas próximas semanas, a gente vai continuar no capítulo 10, que cidades que rejeitavam os apóstolos eram destruídas por Deus. As cidades que rejeitavam a pregação dos apóstolos eram destruídas por Deus, e as cidades que aceitavam a pregação dos apóstolos eram poupadas por Deus. Jesus diz no verso 14 e 15 que as cidades que não aceitassem, no verso 14 e 15, que não recebessem, não escutassem a palavra dos apóstolos, seriam destruídas como Sodoma e Gomorra no dia do juízo.
quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos o Novo Testamento, nós devemos aproximar-se desses textos com muito temor, com muita reverência, porque estes 12 homens são os fundamentos da Nova Jerusalém. Deus honrou-os com seus nomes no fundamento da Nova Jerusalém, porque eles foram as testemunhas oficiais de Jesus. Jesus realizava seus milagres por meio deles, Jesus ressuscitava mortos por meio deles, e a igreja foi edificada sobre eles. Isso nos traz uma responsabilidade de levar muito a sério tudo que eles nos ensinaram. Eles não eram homens comuns. Mateus era um cobrador de imposto, Mateus era um publicano, mas Jesus tirou ele da mesa do Império Romano para colocá-lo na mesa do reino dos céus. Olha só o que Jesus chega a dizer sobre os 12 apóstolos, no verso 40. Quem vos recebe, ou seja, quem recebe Mateus, quem recebe João, quem recebe Pedro, quem recebe Judas Tadeu, quem recebe Tiago, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja, Deus, o Pai. Então não é pouca coisa. Aqueles que recebem Mateus, aqueles que recebem o Novo Testamento, recebem a Jesus. E aqueles que rejeitam ou desprezam o Novo Testamento, desprezam a Jesus. Olha só a gravidade do que fazem os liberais, que são aqueles que dizem, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito no Novo Testamento, na Bíblia. Tem gente que fala isso. Eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem recebe o testemunho dos 12 apóstolos, esses recebem Jesus. E no verso 14, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra. Olha só que sério, aqueles que rejeitassem o apóstolo Tomé, se o apóstolo Tomé fosse na tua cidade pregar e você recebesse ele mal, pode ter certeza que Deus ia lançar fogo e enxofre. E a gente vai ver que ele lançou. A gente vai ver nos próximos sermões que ele realmente lançou. Para a gente entender, vamos usar uma analogia. Imagina que você, que é pai, que é mãe, e você vai precisar se ausentar, e aí você vai falar, ó, eu não tenho com quem deixar meu filho, vou deixar o seu filho com você, ok? Aí você deixa o teu filho na minha casa. Quando você volta, já deram droga para o teu filho, deixaram o teu filho passar fome, maltrataram o teu filho. Como é que você vai reagir? Você deixou o teu filho lá sob aqueles cuidados. Jesus enviou o grande Simão Pedro, o grande Tomé. Tomé era um dos melhores amigos de Jesus. Bartolomeu era um dos melhores amigos de Jesus. Felipe, João, esses 12 aí eram os melhores amigos de Jesus. Eles podem ter fraquejado por um momento, mas eles foram revestidos com o poder do alto no dia de Pentecostes. E Jesus disse, sereis minhas testemunhas em todas as nações da terra. O que nós vamos responder se nós pegarmos os livros desses homens, os melhores amigos de Jesus, e tratarmos como se fosse nada? E de dizermos, eu não quero saber quem é esse Mateus, meu amigo. Mateus é um dos melhores amigos do Criador dos céus e da terra. Não desrespeite
o Novo Testamento, esses são os amigos de Jesus, que ele mandou na sua casa para serem bem recebidos. Jesus prometeu a eles: se alguém não te receber, se alguém desprezar o que você disser, pode sacudir a poeira dos seus pés, porque eu, Jesus, irei lá tirar satisfação. Eu vou destruir essa cidade e eu vou ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que eu terei do que os desprezaram os meus amigos. Quem recebe vocês me recebe. E eu te digo, eu não sou tão grande quanto Tomé, eu não sou tão grande quanto Pedro, eu não sou tão grande quanto João, que Maria morava na sua casa. Não sou tão grande quanto José, porque não tive tantos privilégios. Eu de mim mesmo, em nós mesmos, nós somos todos pecadores. Mas alguns Deus deu mais bênçãos do que outros. Mas uma coisa eu posso te dizer. Se eu repetir para você o que eu aprendi com o João, se eu pregar para você o que Mateus pregou, você pode ter certeza que você será julgado por Deus. Porque essa é a função dos pastores. Qual é a função dos pregadores? Qual a função dos pregadores? Repetir o ensino dos apóstolos, que os apóstolos receberam de Jesus. E eu te digo mais ainda. Pode ser, não precisa ser um pastor. Pode ser a pessoa mais humilde da igreja. Aquela pessoa que ninguém lembra. Aquela pessoa que ninguém dá tanta importância. Se ela faltar na igreja, ninguém nem vai perceber só um mês depois. Se o que aquela pessoa disser é o que os 12 apóstolos ensinaram, e você desprezar, pode ter certeza que você está desprezando o próprio Jesus. Esse é o testemunho dos 12 apóstolos. Quem desprezá-lo será destruído. Olha só o que Jesus diz. E qualquer que tiver, no verso 42, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria. Ou seja, hospitalidade. Hospitalidade. Eu já tive em situações, e talvez você já tenha passado também, de você pregar por alguém e ser desprezado. Você dizer a verdade por alguém e essa pessoa desprezar, zombar. Você tem que saber que não é a você que ela está zombando. Não é com você que ela tem um problema. Porque você só está trazendo a mensagem de Cristo. As pessoas, na loucura dela, ela acha que tudo é questão de opinião. Ela acha que tudo é opinião. Se eu estiver te falando de céu e de inferno, eu não estou falando de opinião mais. Eu estou falando da doutrina de Cristo que foi anunciada pelos 12 apóstolos. Se eu te falar de futebol, de culinária, o que você gosta de... você prefere comer peixe ou carne de boi ou costela ou bife? Bom, essas opções aí é opinião. Você gosta de assistir futebol ou assistir vôlei? Opinião. Por isso que não deveria ter discussões sobre essas coisas, mas tem, né? As pessoas discutem sobre essas coisas. Agora, céu e inferno, salvação, isso não é palavras de homens. Esse é o testemunho dos 12 apóstolos. E quem rejeitá-lo terá rejeitado Cristo. Então, minha grande mensagem aqui hoje é: quando alguém te falar de Jesus, quando alguém te falar de Bíblia, quando alguém te falar de Mateus, Marcos, Lucas, João, tenha muito respeito. Tenha muita reverência. Porque aqueles que desprezam essa palavra, certamente serão julgados. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou pelos 12 apóstolos. Graças te dou pelo testemunho deles que nós temos registrado no Novo Testamento, que chegou até nós nos confins da terra. Graças te damos, Senhor, porque nós aqui em nossa igreja, nós não desprezamos os apóstolos, mas nós reverenciamos o que eles ensinam como a palavra do próprio Cristo. Obrigado, Jesus, por escolher esses homens para escrever. Obrigado, Jesus, porque se tu tivesses falado e não tivesse sido escrito, tuas palavras teriam sido esquecidas. Mas para que a tua palavra fosse preservada até o fim do mundo, tu escolhestes homens para registrá-las por escrito. Homens revestidos de poder. Homens revestidos do Espírito Santo do alto. Para que nós, que cremos nas palavras dele, não estamos crendo realmente nas palavras dele, mas nas palavras de Cristo que eles transmitiram. Ó Senhor, essa palavra tem poder. Essa palavra liberta. Essa palavra cura. Essa palavra salva. Porque é a palavra do próprio Deus, Todo-Poderoso. No nome de Cristo eu oro. Amém.